Oi pessoal, eu sou a doutora Silvia Nobre. Primeiramente, eu gostaria de agradecer bastante o convite da Débora e da Renata, minhas parceiras nessa dieta. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre mim. Então, como vocês já devem saber, eu sou dermatologista. Sou formada pela Universidade Federal de Goiás e fiz a minha residência de dermato no Hospital das Clínicas da USP. E atualmente eu trabalho com a Renata no Hospital Lefort e em consultório particular. A gente faz uma parceria nesse assunto que eu comecei a me interessar cada vez mais, o que me fez perceber o quanto que a nutrição pode ser tão intrinsecamente ligada à pele. Eu gostaria de iniciar falando um pouquinho como começou a minha experiência com a low carb. Tipo assim, desde criança eu sempre fui muito ligada à saúde. Eu lembro-me de tentar convencer os meus pais a fazer salada de folhas todos os dias na nossa casa, porque eu tinha ouvido isso da professora do ensino fundamental. E eu sempre me alimentei bem, para os padrões da época. Comia como todo mundo, uma caneca de leite com café e pão de manhã. Quando cresci, entrei na universidade, aderi à moda dos desnatados, das fibras, comia tudo integral e minha manteiga era margarina. Comia de 3 em 3 horas. Iogurte desnatado com granola e às vezes uma barrinha de cereais. Almoçava, jantava, nunca lanches, como todo mundo. Arroz, feijão, legumes, carnes, saladas, muita salada, com direito à sobremesa de salada de frutas, manga, maçã, banana, etc. Não fazia muita atividade física, porque não dava tempo. Igual a todo mundo. Umas caminhadas de fim de semana não faltavam. E eu tinha um peso bom, mas na segunda gravidez, uma surpresa. Diabetes gestacional. Como? Eu, tão controlada, tão magrinha, tipo assim, eu já sabia que tinha vários micropolicísticos, mas não ligava muito para isso. E como eu era dermatologista, sabia controlar os problemas de pele decorrentes da síndrome. Mas eu nem me toquei que poderia ter alguma propensão à resistência à insulina, o que me levaria a esse diabetes durante a gravidez. Nasceu o Daniel e o diabetes desapareceu, como era de se esperar. Porém, eu fui aconselhada pelas minhas amigas endocrinologistas a fazer bastante atividade física, porque agora eu sabia que tinha realmente propensão ao diabetes. Isto é, meu pâncreas não suportou a segunda gestação e deu sinal de que ele era meio devagar. O que eu fiz? Nada. Com 2 filhos pequenos e ainda o meu trabalho como médica, continuei o ritmo estressante e a comidinha integral. Até que em 2003 eu tive o diagnóstico de uma doença autoimune meio rara em mulheres, mas que eu não sei porquê está se tornando cada vez mais comum hoje em dia. A espondilite anquilosante. Que nome, hein? Realmente é uma doença meio séria. Essa doença ela é uma espécie de artrite. É uma inflamação das articulações do corpo que causa crises muito dolorosas. Às vezes eu não conseguia nem me mexer para ir no banheiro quando eu tinha uma crise. Mais uma vez, eu fui orientada a fazer muita atividade física para proteger meu corpo das sequelas dessa doença. Bom, o que vocês acham que eu fiz? Nada. As crianças estavam na escola, eu tinha que ajudar as crianças nos estudos, tinha o marido, a casa, os estudos de dermato, consultório. História comum, né? Acho que muitas mulheres passam por esse descaso consigo mesmas. Até que um belo dia, eu li numa pesquisa científica que retirar o glúten poderia ajudar alguns casos de pacientes com o meu problema articular. E resolvi eliminar os alimentos que continham trigo radicalmente. Pessoal, quem me conhece bem sabe que eu sou meio radical. Quando eu decido uma coisa, é aquilo mesmo. Meses depois, a minha família percebeu que a frequência das minhas crises de dor havia diminuído bastante. Praticamente as dores só voltavam quando eu comia acidentalmente alguma coisa com glúten. Bom,
Só que isso acabou me deixando mais gordinha, porque eu me entupi de tapioca, pão de queijo, pãozinho sem glúten que eu fazia em casa. Aí eu comecei a ficar preocupada, porque estava ficando mais velha e ganhando peso rapidamente. Afinal, na faixa dos 50 anos é muito mais difícil perder peso. Então eu tentei de tudo. Tentei reduzir a quantidade de arroz, nada. Tentei comer salada antes do prato principal, para encher bem o estômago, dar saciedade, não adiantou. Tentei por alguns dias a dieta do Can, mas esse negócio de fases não é para mim. Contar calorias? Nem pensar. Sou muito desorganizada e não gosto de nada complicado. Precisava de algo simples, lógico, algo em que realmente eu acreditasse. Foi quando, em 2017, passeando numa livraria, eu me deparei com um livro que mudou a minha vida. A Dieta da Mente, de David Perlmutter. Depois eu vou deixar para vocês. David é um neurologista americano que, após perder seu pai, que também era médico, para o Alzheimer, decidiu estudar alimentação e estilo de vida, na tentativa de mudar os rumos de sua própria história. Sabe-se hoje que muitas doenças neurológicas começam no intestino. E hoje eu posso dizer de carteirinha que com certeza o intestino é a origem de grande parte das doenças que padecemos, inclusive as de pele. Em seu livro, ele falava sobre como os carboidratos podem destruir seu cérebro, mesmo aqueles carboidratos considerados saudáveis, como os grãos integrais, podendo levar à demência, depressão, déficit de atenção, enxaqueca, ansiedade, etc. Espera um pouquinho o telefone. Então, continuando. Achei muito interessantes os seus relatos sobre os seus pacientes que melhoravam bastante dos seus problemas neurológicos somente retirando o glúten e os carboidratos da dieta. No livro, ele relatava que o seu destino não estava na genética, e sim nas coisas que você come e no modo como você vive. E eu fiquei entusiasmada. E que a gente não precisa ter tanto medo das gorduras boas, dessas gorduras que estão naturalmente nos alimentos, porque elas não vão nos fazer mal. E a gente morre de medo das gorduras. Tudo é light, tudo é diet. Tipo assim, se você for pensar, nossos ancestrais se alimentavam muito mais de proteínas e gorduras do que de carboidratos, pelo fato de não haver ainda agricultura. E foi essa a dieta que nos levou à evolução como espécie e a chegarmos onde estamos hoje. Isso, assim, me dá a certeza de que, de fato, nós não precisamos muito dos carboidratos para viver. Eles não são essenciais para o nosso organismo. Até porque a glicose pode ser produzida pelo nosso corpo num processo chamado gliconeogênese. Nome complicado, né? As proteínas e gorduras, sim, são essenciais para a estrutura do corpo, para a nossa composição. Então, assim, esse livro, embora tendo sido escrito para leigos, chamou muito a minha atenção imediatamente. Comecei a estudar feito uma louca o assunto, pois fazia muito sentido para mim. E foi assim que comecei um caminho sem volta, que me ajudou muito a ser o que sou hoje, o estilo de vida low carb. Esse modo de me alimentar caiu para mim como uma luva, por vários motivos. Primeiro, porque eu não passava fome. Podia comer queijo, que eu adoro, creme de leite, carne, ovos, verduras, legumes, que eu adorava. Ajudaria ainda mais a desinflamar minhas articulações, porque os carboidratos, como se sabe, pioram a inflamação. E eu sabia que tinha predisposição familiar ao diabetes e que era só uma questão de tempo para eu me tornar diabética. Sendo assim, eu daria um pouquinho de sossego para o meu pâncreas fraquinho, que não precisaria produzir tanta insulina para metabolizar todo aquele açúcar da minha dieta. Além disso, eu soube do falecimento de uma tia com Alzheimer e era um motivo a mais para me estimular. Mas confesso que o que mais me motivou foi retornar ao meu peso antigo. E eu fui mudando aos poucos, com muita calma, mas persistência. E foi estudando que eu aprendi que, além de ajudar a mim mesma, poderia ajudar muito os meus pacientes, porque o estilo de vida low carb também é muito bom para a pele.
E agora, vocês devem estar se perguntando se eu perdi peso. Perdi sim, uns 7 quilos. Não é muito, mas para mim é bastante, porque eu sou baixinha, 1,54 m. E eu me senti muito melhor, depois de passar aquele periodinho chato de adaptação que acontece no início da low carb. Hoje eu me sinto muito mais forte, lúcida, bem-humorada e saudável. Tipo assim, eu tenho 55 anos e eu acho que eu estou bem para a minha idade, inclusive em questão de pele. Não sei se é a genética, mas eu sinto que melhorei bastante do ponto de vista de rejuvenescimento depois que eu comecei com a low carb. As crises de espondilite também ficaram ainda mais raras e eu tive que ajustar todas as minhas calças, porque eu passei do manequim 40 para o 36. E eu comecei a usar as calças da minha filha. Sim, a circunferência abdominal também diminuiu, o que foi muito bom no sentido de se evitar problemas vasculares futuros e cardíacos, e também trombose. Não sei se vocês sabem, mas medir a circunferência abdominal, a medida da cintura, é mais importante do que medir o peso, pelo menos para a saúde, porque a medida da circunferência abdominal é um fator preditor de problemas vasculares, de AVC, de infarto, de trombose. E nós mulheres temos que manter menos de 80 centímetros de cintura e o homem menos de 94 centímetros. Acima dessas medidas já aumenta um pouco o nosso risco de complicações vasculares. Bom, mas vocês devem estar curiosos para saber sobre a minha pele. Como eu falei, eu comecei a low carb num período difícil, 55 anos, entrando na menopausa. Na verdade, eu comecei com 53. E não é algo muito encorajador se o seu objetivo é ficar mais bonita. Mas eu acho que eu estou bem sim, o maridão não tem reclamado e vamos ao que interessa, ok? O que a low carb pode fazer pela sua pele? Primeiro, a low carb é uma dieta que realmente ajuda você a perder peso. Eu acho que mais que as outras. E isso sem ter que passar fome e sem se preocupar em contar calorias. E se você está gordinha, certamente tem estrias e celulite. E a primeira coisa que seu médico vai recomendar antes de qualquer tratamento estético é que aprenda a gerenciar o seu peso. Em segundo lugar, mesmo que você não tenha um distúrbio hormonal como a SOP ou síndrome dos ovários policísticos, SOP, tá, pessoal? Só por estar com peso acima do normal, você já terá alguns hormônios aumentados no seu corpo, como a insulina e o hormônio de crescimento. Eles estimulam as glândulas sebáceas a produzir mais sebo, levando a sua pele e o seu cabelo a ficarem mais oleosos. Eu vejo nos pacientes que eu doso mesmo o IGF-1, que é o hormônio de crescimento, e doso a insulina. Muitas das pacientes têm esses hormônios aumentados e nem tem no ultrassom cistos de ovários. Daí, para os cravos e espinhas, é um passo. E para piorar, essa gordura excedente diminui a SHBG, que é uma espécie de táxi ou de Uber para os hormônios sexuais. Esses hormônios, dos quais o que mais impacta na oleosidade da mulher é a testosterona, não tendo como pegar carona de Uber, parte dessa testosterona fica livre no sangue e acaba indo para as glândulas sebáceas, produzindo mais oleosidade. Acaba indo para os folículos pilosos, estimulando o engrossamento dos pelos em locais indesejáveis, nascendo pelinhos no buço, nos mamilos, na barba, no umbigo, que a gente chama de hirsutismo. E para piorar, afina o cabelo na região central do couro cabeludo. Ninguém merece, né? Podendo levar até a calvície. E provocando, assim, muitos períodos frequentes de queda de cabelo. O cabelo fica bem um tempo, depois volta a cair, fica bem um tempo, volta a cair, e é aquela agonia. Vai no médico, toma vitamina, melhora um pouco, volta, mas o problema continua. Então,
o ginecologista passa anticoncepcional, aí dá uma melhorada na oleosidade, mas a base do problema continua, porque é a resistência da insulina, é o problema alimentar. Então, a gente tem que ir direto ao ponto. A dieta low carb realmente pode ajudar. Algumas mulheres, o problema não é tão dietético. Realmente elas podem ter como causa da acne só a obesidade e outras podem ter alterações hormonais que são mesmo a síndrome dos ovários micropolicísticos. Em ambas as situações, independente, a obesidade ou ovários policísticos, os vários fatores levam a um aumento excessivo de bactérias que fazem parte da flora normal da pele. Essas bactérias se chamam Cuticobacterium acnes. Esse nome é bem complicadinho, mas são bactérias do bem. São bactérias que ajudam a pele da gente, que nos protegem, desde que elas estejam em quantidades normais. Elas ajudam a manter o pH da pele saudável, ajudam a evitar a invasão de bactérias agressivas, como os estafilococos, que podem causar furúnculos, foliculites, várias doenças, e ajudam a manter a função barreira da pele. Mas, se a gente comer muito carboidrato, ou se a gente tiver algum problema hormonal que leva a um aumento exagerado do número dessas bactérias normais, ocorrerá a ativação do sistema de defesa do organismo. Que o sistema de defesa, ele pode pensar que está sendo vítima de um ataque e causar uma espécie de inflamação na pele, na tentativa de nos proteger. Isso mesmo, a pele fica inflamada. É quando vocês reclamam, minha pele está super sensível, está vermelha, descascando, tudo que eu passo arde, como no caso da dermatite seborreica ou na rosácea. Pode também haver uma modificação na composição do sebo, levando a facilitar a obstrução dos poros, o que pode levar aos cravos e à acne. As minhas pacientes do sexo feminino adultas, com qualquer uma dessas alterações, principalmente a acne, já são submetidas a exames imediatamente na tentativa de detectarmos os problemas hormonais. Se não houver nenhum problema hormonal, ultrassom eu nem conto, porque a maioria das vezes o ultrassom dá negativo para cistos, mas às vezes a gente encontra alguns hormônios alterados no exame de sangue. Às vezes uma progesterona, um SHBG, um hormônio de crescimento. Mas assim, se não tiver nada, eu oriento logo a modificação na dieta, que é praticamente obrigatória em todos os casos se nós almejamos um bom resultado no tratamento de acne. Vários estudos clínicos apontam que os carboidratos e o leite pioram realmente a acne. Na prática, é o que a gente vê. É incrível como os pacientes que reduzem massas e doces, alimentos industrializados, adoçados, o leite, como eles melhoram bem mais do que aqueles que não mudaram seus hábitos alimentares. Embora não hajam dados suficientes que confirmem que a obesidade seja mesmo uma das causas da acne, na prática é o que a gente observa. A dieta tem uma grande influência na resposta positiva ou negativa aos tratamentos de acne e no próprio curso da doença. Se as pessoas se comprometem a mudar seu estilo de vida ou seu estilo alimentar, fazendo mais exercícios, dormindo melhor, parando de fumar, realmente elas melhoram mais. Eu busco também outros problemas de pele bastante frequentes no consultório que têm a ver com a dieta. Por exemplo, as manchas escuras nas axilas e no pescoço. Os pacientes chegam no consultório buscando simplesmente um creme clareador e saem com um pedido de exames. Por quê? Porque essas manchas, também chamadas de acantose nigricante, frequentemente são relacionadas com resistência à insulina. Mas o que é isso, doutora Silvia? Resistência à insulina? Eu já falei para vocês um pouco antes que a insulina em excesso no corpo aumenta a oleosidade da pele.
mas a sua função não é essa. A insulina tem importantes funções em todo o corpo, e uma delas é a de levar a glicose que está no sangue para dentro das nossas células, para que seja transformada em energia. Algumas pessoas, seja por predisposição genética a diabetes ou pela própria obesidade, apresentam uma ineficiência nesse trabalho da insulina de promover a entrada da glicose dentro da célula. Então, a glicose acaba se acumulando no sangue. E o pâncreas, que é o órgão produtor de insulina, é sinalizado a liberar mais e mais insulina. Daí, a mulher acaba tendo uma hiperinsulinemia, que pode levar a vários problemas, como, por exemplo, hipoglicemia. E libera mais e mais e não dá conta do recado. Nós podemos detectar no sangue uma hiperinsulinemia através de um exame simples, o índice Roma-IR. E descobrimos que essa pessoa está sobrecarregando o seu pâncreas. Está a um passo, às vezes, do diabetes. O diabetes seria, então, a fase final da sobrecarga, a hora que o pâncreas já não consegue mais produzir insulina suficiente e a glicemia no sangue não abaixa, acaba ficando alta mesmo. Então, essas manchas escuras nas axilas nos alertam de que isso pode estar ocorrendo. Por isso eu peço sempre esses exames. Não vou deixar de passar os cremes para vocês, meninas, mas eles só melhoram temporariamente essa pigmentação. E eu explico para a paciente que essa pigmentação pode melhorar espontaneamente através da dieta com redução dos carboidratos. Bom, existem outras doenças que também têm influência da dieta. Vocês já ouviram falar em dermatite atópica? A dermatite atópica, ela é um tipo de alergia que acontece na parte de dentro das articulações, nas dobras da pele. A pele fica muito seca e coça terrivelmente. Ocorre geralmente em crianças e as crianças não conseguem nem dormir. Eu costumo recomendar que os pais mantenham a pele da criança bem hidratada com cremes e que a criança tome sol regularmente para manter a barreira cutânea íntegra. É uma doença que, apesar de atingir muito as crianças, não sei por que está aumentando cada vez mais em jovens e em adultos. Eu acho que é por causa da dieta e da vida estressante que os jovens estão levando. Principalmente, assim, muita rede social, não conseguem dormir direito, comem muita besteira. E a dermatite atópica, ela tem muito a ver com a hereditariedade. Só que eu acho, e assim, não só eu, mas a maioria dos médicos, observa uma grande mudança na parte ambiental hoje em dia, levando à mudança na faixa etária dessa doença. Bom, esses fatores que eu falei, tipo assim, o estresse, dormir mal, falta de vida ao ar livre, falta de luz natural, interferem no equilíbrio dos micro-organismos que habitam nosso intestino e a nossa pele. Essa harmonia é essencial para o não surgimento de grande parte das doenças de pele. Sim, é isso aí, nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos no universo. Há um ecossistema vivendo dentro de nós, que se chama microbiota. Essa microbiota, ela é composta de trilhões e trilhões de bactérias, fungos e vírus, que vivem na nossa pele, na cavidade oral, nos genitais, no couro cabeludo e nos intestinos. Qualquer mudança na proporção desses bichinhos microscópicos pode gerar inúmeras doenças muito comuns, que hoje, cada vez mais pesquisas médicas comprovam o papel dessa microbiota, principalmente a intestinal, no desencadeamento das doenças de pele, das doenças autoimunes, da obesidade, do déficit de atenção e até mesmo do Alzheimer. O que eu aconselho para esses pacientes de dermatite atópica é uma dieta limpa, com comida de verdade, comida de feira, que tem que ser descascada e não embalada. Comida feita em casa, com pouco alimento industrializado.
Isto é essencial para a harmonia dessa flora intestinal. Focar em bichos e plantas, pessoal. Retirem da dieta da criança, enquanto é tempo, alimentos industrializados, para que elas não se acostumem com isso. Comida cheia de corantes, conservantes, e você verá a diferença. Incentivar a criançada a comer ovos, todos os tipos de carnes, peixes, legumes com pouco amido, folhas verdes. Substitua os danoninhos pelo iogurte natural, batido com frutas para ficar mais gostoso. Leve seu filho ao ar livre, brinque com ele, abrace. O carinho ajuda a reduzir o estresse. Incentive a criança a praticar esportes, ficar em contato com a natureza. Diminua o estresse da sua casa, faça da sua casa um ambiente de paz, muito amor, muita harmonia. Isso é muito importante para a criança. Beber muita água para hidratar o corpo, mas não suco de frutas. Fruta não é para comer. Fruta é para comer, não é para beber. Tá? Hidratem a pele da criança sempre, com hidratantes especiais, sem cheiro, hipoalergênicos. Isso na tentativa de restituir a barreira cutânea. E se a criança atópica estiver sentindo muita coceira, não a deixe sofrer. Faça um tratamento adequado com seu dermatologista. E tipo assim, quando eu falo em comida limpa, eu não estou falando necessariamente da dieta low carb, que eu super indico, principalmente para casos específicos que precisam dessa dieta, ou para pessoas que já estão doentes ou precisam perder muito peso. Eu falo de comida de verdade mesmo, né? E quando eu falo assim de pessoas que precisam perder peso, eu disse perder peso, que precisam perder peso, tá? Não apenas querem perder peso. Porque hoje em dia, na verdade, está havendo uma verdadeira apologia à magreza, o que eu não acho certo. Tipo assim, é uma pressão muito grande sobre as pessoas gordas, né? Todo mundo quer parecer magro, nas redes sociais todo mundo usa recursos do Photoshop para parecer magros, as propagandas de TV só tem modelos magros, mas é importante emagrecer sim, não pela estética, embora a estética seja um motor para muitas pessoas, mas pela saúde. Porque realmente o sobrepeso está por trás de várias doenças, e não só de doenças, mas de pequenos problemas que enchem o saco no dia a dia e que incomodam muito. Por exemplo, a suadeira, a gente chama de hiperidrose, que é a transpiração excessiva. Ela piora muito mais quando a gente ganha peso. E com a hiperidrose vem assadura nas virilhas, embaixo das mamas fica irritado, vem o mau cheiro, o suor fedido, aquela pizza embaixo dos braços que incomoda pra caramba, embora não seja uma doença. Assadura, as rachaduras nos pés também pioram quando a gente engorda. O linfedema, as pernas inchadas, as manchas vasculares que ocorrem nos membros inferiores devido à insuficiência venosa. A trombose também é mais frequente nas pessoas obesas. Mas eu não estou querendo dizer para vocês que só o estilo low carb é correto. Outras abordagens dietéticas, nutricionais também têm o seu valor, desde que priorizem a comida de verdade. Aquela simples, feita em casa, rica em nutrientes, básica. O que é um ovo frito, gente? Uma salada de tomate com alface, um bife. É tudo de bom, é gostoso e é muito nutritivo, né? Até a simples decisão de parar de tomar sucos, refrigerantes, de comer besteiras, faz uma grande diferença para quem está completamente descontrolado na sua dieta. Eu particularmente aprecio e faço a low carb e também faço em casa. Mas lá em casa, cada um tem o seu estilo e tem a sua necessidade. Tipo assim, minha filha tem resistência à insulina e eu também. Nós duas somos quase cetogênicas, que é uma low carb bem ferrada. O Dani, meu filho mais novo,
a necessidade dele é não ingerir glúten e nem laticínios. Meu marido não consegue, ele não quer, ele não chega a aderir à dieta, mas eu percebo que cada dia mais ele reduz a quantidade de arroz, ele já não come feijão porque não gosta, está comendo mais comida nutritiva, ele está comendo pão só de fim de semana, faz jejum durante a semana, de manhã, e está fazendo mais exercício físico. Então, assim, cada pessoa é única, tem os seus limites, não adianta ficar brigando, obrigando as pessoas a fazerem o que você quer. Cada um tem sua cultura, cada pessoa tem que ser respeitada e tem o seu momento. Nenhuma mudança ocorre de uma hora para outra, e se vocês quiserem mudar, acreditem, não vai ser de uma hora para outra, vocês precisam ser respeitados e compreendidos em suas falhas. Eu costumo dizer que uma batalha perdida não é a guerra perdida. Dieta low carb é uma coisa que a gente consegue a cada dia. Então, assim, eu recomendo, por isso, muito aos meus pacientes o auxílio de uma nutricionista, especialmente para determinados problemas dermatológicos. É a nutricionista que estará com o seu paciente nos altos e baixos, na hora que ele começar a se sentir incapaz de continuar, orientando os detalhes, compreendendo, aceitando as suas fraquezas, fazendo as adaptações necessárias à sua dieta, respeitando a sua cultura, as coisas que você gosta, as coisas que você detesta. Então, assim, por isso que lá no Lefort eu mando meus pacientes para a Renata, porque eu sei que ela tem essa abordagem que eu gosto e os meus pacientes gostam muito. E, bom, voltando a falar da pele, né? Algumas doenças de pele, como a psoríase, podem se beneficiar bastante de um estilo de vida baixo em carboidratos. Para quem não sabe o que é a psoríase, é uma doença de pele que afeta até 4% da população. Isto é bastante frequente mesmo, provocando vermelhidão e escamas nos cotovelos e joelhos, no couro cabeludo, nas unhas uns pontinhos irritantes e descamação até nas mãos e nos pés. Pode acometer também as articulações e frequentemente acompanhada de outros problemas orgânicos, como diabetes e a pressão alta, a obesidade, os problemas de triglicérides e o colesterol. É uma doença autoimune e, embora tenha uma predisposição familiar, alguns gatilhos podem desencadear o problema. Por exemplo, o fumo, isso já é comprovado. O estresse, os pacientes falam bastante. O uso de anti-inflamatórios e parece claro pelas pesquisas recentes que as alterações na microbiota da pele, isto é, aquelas bactérias que eu falei, têm um papel relevante no desencadeamento da psoríase. Mais uma vez, a microbiota. Isso mais uma vez comprova que o estilo de vida é muito decisivo na psoríase. O tratamento da psoríase, em geral, é feito com pomadas, pelo menos os quadros de psoríase mais leve. Mas, quadros mais graves, a gente tem que usar medicamentos via oral e medicamentos injetáveis. Porém, a todos os pacientes de psoríase eu recomendo mudança no estilo de vida, na alimentação, reduzindo os carboidratos da dieta, todo tipo de grão, principalmente os que contêm glúten, que é bastante inflamatório, né, o glúten, pedindo para eles reduzirem o pão, as massas, os biscoitos gostosos e recomendo ainda atividade física. Os pacientes que já fazem atividade física e por algum motivo têm que suspender, eles notam a piora da psoríase. E o contrário também ocorre, tipo assim, eles falam que melhoram quando começam a fazer atividade física. Outra coisa que eu recomendo é bastante exposição ao sol para ativar a produção de vitamina D, gente, que é muito importante. A radiação ultravioleta já é usada há muitos anos como parte do tratamento da psoríase. Eu aconselho, dentro do possível, os pacientes tentarem relaxar, reduzir o estresse, fazer yoga, mindfulness, que é uma técnica muito em voga hoje em dia, ou simplesmente darem um pouco mais de tempo para si mesmos.
O cigarro, eu sei que é muito difícil, mas eu recomendo também a sua suspensão, porque piora muito a psoríase. E esses cuidados, embora não substituam a medicação, fazem uma grande diferença, melhorando os sintomas e a evolução do problema, além de melhorar os distúrbios metabólicos que, olha, quase em 100% dos casos estão associados. Eu tenho alguns exemplos de alguns pacientes meus com psoríase palmoplantar, que é um quadro assim terrível, que muitas vezes precisa de tratamento sistêmico, via oral. Eles toparam fazer um tratamento mais lento, só com pomadas e mudança no estilo de vida e na alimentação, para a gente evitar de afetar o fígado deles com remédios mais fortes. Esses pacientes, eles têm apresentado uma melhora significativa e realmente diminuição das crises. A gente tem conseguido melhorar a psoríase deles só com tratamento tópico, sem uso de metotrexate, sem uso de ciclosporina nem de neotigazon. Eu fico super feliz quando eles fazem essa opção. Tem muito a ver comigo, porque eu sou bem natureba, mas assim, demora mais, né, o resultado do tratamento. Porque assim, o que acontece? Muitas vezes numa doença crônica, como médica, eu tenho que optar por tratamentos cujos efeitos colaterais a longo prazo podem causar outros problemas ao paciente. Além disso, a psoríase é uma doença dinâmica. Ela pode piorar mesmo durante um tratamento que está tendo bons resultados. Daí a importância de cuidarmos do paciente como um todo. Lembrar que a pele é só uma faceta do que está acontecendo por dentro. Eu costumo dizer aos meus psoriáticos: a psoríase pode ser uma bênção na sua vida. Através dela, nós vamos tentar corrigir outras coisas. Isso não acontece só com a psoríase, mas com outras doenças de pele também. Então eu costumo dizer aos pacientes que a pele é um portal para a saúde, porque a maioria das doenças de pele não são graves e não levam à morte, mas o estilo de vida que vem atrás delas, sim, pode ser grave. E através da pele nós podemos descobrir e modificar várias doenças graves. Então, gente, a genética não é determinante. A vida que a gente leva, sim, é ela que nos condena. É o que chamamos no meio científico de epigenética, que é uma área que está sendo muito estudada, está se desenvolvendo bastante. Sim, nós podemos alterar dentro de certos limites a nossa genética, o nosso destino, ativando ou desativando a atuação de determinados genes. Então, batendo na mesma tecla, as doenças às vezes são janelas de oportunidade para que possamos melhorar nossa qualidade de vida e evitarmos problemas mais graves. Cabe ao profissional de saúde aproveitar essa oportunidade para ajudar seus pacientes. E como a dieta low carb pode contribuir para a prevenção do envelhecimento? Já já eu volto. Nossa, já estou com a garganta seca. Não sei como é que vocês estão me aguentando. Dá para continuar? Ok, então vamos. Como a dieta low carb pode contribuir para a prevenção do envelhecimento? Será que a low carb pode ajudar? Em minha opinião, sim. Eu sou a prova viva disso. Vamos ver por quê. O nosso corpo, ele possui uma estrutura de sustentação composta de ossos, músculos, gordura, pele, vasos sanguíneos, basicamente. Essa estrutura, ela também é chamada de tecido conjuntivo e ela serve para armazenar e proteger os órgãos nobres do nosso corpo. Ela é feita basicamente de proteínas e gorduras. A gordura, da qual a gente tem tanto preconceito, é uma parte importante da nossa estrutura. Ela compõe, junto com as nossas proteínas, as membranas celulares, também os nossos hormônios, além de armazenar energia para momentos de emergência do nosso corpo. A substância mais abundante na nossa estrutura é o colágeno, e a seguir temos a elastina. Essas proteínas formam fibras que nos dão sustentação e flexibilidade. Se nós fôssemos um prédio, por exemplo, essas fibras seriam tijolos. Além disso, nós temos o ácido hialurônico e o silício, que fariam o papel do cimento e dos rejuntes.
Vocês sabiam, por exemplo, que metade dos nossos ossos é feita de colágeno e a outra metade é de cálcio? Daí a grande importância de uma alimentação rica em proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. Eu não falei nada de carboidratos. Com a idade, além das perdas naturais decorrentes do processo natural do envelhecimento, diminui a absorção de vários nutrientes essenciais. Por exemplo, a gente perde 1% ao ano do colágeno do nosso corpo a partir dos 30 anos. Verdade, 30 aninhos. O colágeno é produzido no nosso próprio corpo a partir de aminoácidos, que são pedacinhos de proteínas, com a ajuda da vitamina C, do ferro e de outros nutrientes provenientes de uma boa dieta. O ácido hialurônico, cuja função de reter água na pele é fundamental para a manutenção da hidratação da pele, também diminui. Com o envelhecimento, há também a redução na absorção do silício, levando à diminuição dele na derme. O silício é muito importante para a regeneração e a síntese das fibras colágenas e também da elastina e do ácido hialurônico. Ele é super importante para a qualidade das unhas, da pele e dos cabelos. Vocês já devem ter visto isso nas redes sociais e na internet. Todos esses constituintes do tecido conjuntivo são feitos, a maioria deles, de proteínas e gorduras. O colágeno é a principal proteína da pele e se localiza na derme, um pouco abaixo da camada mais externa da pele, que é a epiderme, essa camada que nós vemos. Existem vários tipos de colágeno no nosso corpo, só que o colágeno que predomina na pele é o colágeno 1 e o 3, enquanto que nas articulações o que predomina é o colágeno tipo 2. O colágeno ele é feito basicamente de só 3 aminoácidos, que eles são super comuns no nosso organismo: a glicina, a prolina e a hidroxiprolina. Esses aminoácidos são como as contas de um colar. Por isso, nós precisamos de uma alimentação rica em proteínas, também as vitaminas e os minerais que ajudam a formar o colágeno. Senão, o colágeno não se forma. A pele, as unhas e os cabelos não estão entre as prioridades do organismo. Claro, o cérebro e o coração são muito mais importantes. Então, se não ingerirmos proteína suficiente, o organismo irá priorizar os locais mais essenciais para a produção do colágeno. Então, assim, a ingestão de uma boa quantidade de proteínas de qualidade, aliada à realização de exercícios físicos de resistência, como a musculação, pode acabar contribuindo para reduzir a perda de colágeno nos ossos, a osteoporose, a perda de massa magra e a perda de colágeno na pele. Outra coisa, a ingestão de colágeno hidrolisado, que agora está super na moda, realmente, comprovadamente, leva à melhoria da qualidade das unhas, da pele e dos cabelos, da sua hidratação e da sua elasticidade. Se nós administrarmos colágeno tipo 2 a pacientes idosos, os reumatologistas têm observado uma melhora em alguns sintomas articulares, dando mais flexibilidade às articulações. Muitas pesquisas têm demonstrado que uma dieta ricamente proteica associada à reposição de cálcio realmente tem levado a um ganho de massa óssea em pacientes velhinhos que ingerem pouca proteína. Então, tem alguns pesquisadores têm sugerido que a necessidade de ingestão de proteínas pelos idosos pode ser bem maior do que a preconizada atualmente pelas grandes entidades de nutrição e saúde. Isto é, uma dieta mais rica em proteínas, como é o caso da low carb, pode favorecer os idosos. Por isso, eu considero a velhice um período em que a nutrição precisa ser levada muito a sério, assim como os pais levam a sério a nutrição das crianças, que estão em crescimento. Isso porque, além das perdas, existe muita dificuldade de reposição desses nutrientes. Então, um prato de comida do adulto de meia idade ou de um idoso precisa priorizar alimentos de alto valor nutricional. Os carboidratos, já se sabe, não são alimentos essenciais. Eles são fonte de glicose, sim,
mas a glicose pode ser obtida pelo próprio organismo quando precisamos de energia. Aliás, é até bom que se obtenha do organismo, porque aí consome daqueles pneuzinhos terríveis que a gente tem. Então, assim, essa gordura que nós acumulamos na barriga, ela é fonte de muitos problemas metabólicos. Então, ela pode ser fonte de glicose, sim. O nosso prato, gente, deve priorizar proteínas que vão repor a parte estrutural do nosso corpo, que é perdida diariamente, e as vitaminas e minerais necessários para essa reposição. Além de ter também muitas gorduras do bem, porque elas são importantes para a formação dos nossos hormônios, das membranas das nossas células e do cérebro. O cérebro precisa muito de gordura. Inclusive do colesterol, que nós morremos de medo. Há um outro motivo pelo qual uma dieta baixa em carboidratos pode ajudar a diminuir o envelhecimento. Vamos conversar sobre isso. Durante o processo de envelhecimento normal, existe, gente, ao longo dos anos, o acúmulo de algumas substâncias provenientes de uma reação química normal chamada glicação. Essas substâncias são os AGEs, ou AGEs, produtos oriundos da glicação, da glicação avançada. Não importa o nome, vocês não precisam decorar, mas esse nome glicação é bom vocês decorarem, porque eu vou falar muito sobre isso. A glicação é nossa inimiga número 1. Essas substâncias, esses AGEs, aceleram o envelhecimento por estimularem a inflamação na pele, por se ligarem ao colágeno e à elastina, alterando a sua estrutura normal, favorecendo a sua degradação, diminuindo a formação, o estímulo genético à formação do colágeno e levando à perda da elasticidade e ao vigor das nossas fibras colágenas. Essas AGEs são terríveis. É como se nós tivéssemos naturalmente um mecanismo de envelhecimento programado, assim como os nossos celulares têm. Então, é uma pena, mas essas substâncias que envelhecem a nossa pele, os nossos órgãos todos, são produzidas dentro do nosso próprio corpo. E o substrato natural que essa glicação necessita para que ela ocorra é a glicose, gente. Isso mesmo que vocês ouviram, é o açúcar. Então, o açúcar estimula a glicação. O açúcar é necessário para a glicação. O açúcar é necessário para o envelhecimento. O açúcar leva ao envelhecimento precoce. Isso está comprovado. Agora, essas substâncias que envelhecem, elas não são produzidas só pelo açúcar, tá? Ele não é o único vilão. Elas também podem ser produzidas através dos nossos maus hábitos. Por exemplo, a dieta ocidental, né, rica em alimentos processados, industrializados, cheios de conservantes, corantes, cheio de óleos, ricos em substâncias inflamatórias. Isso tudo favorece a glicação. O estresse e o cigarro também. Por isso, vemos mais rugas em fumantes e também em pessoas estressadas. Esses AGEs, que são produzidos pela glicação, vão direto interagir com as nossas proteínas fundamentais. Não só o colágeno, mas também a hemoglobina, né, que é importante para levar oxigênio para as nossas células, e a albumina, que é uma proteína super importante que faz parte do nosso plasma, diminuindo a eficiência dessas proteínas e causando vários problemas. Resumindo, o excesso de açúcar gruda no colágeno através da glicação, degenerando-o. É por isso que o paciente diabético glica demais e tem problemas de cicatrização na pele e tem a pele mais envelhecida. Então, nesse caso, a dieta low carb protege do envelhecimento precoce, diminuindo a glicação, porque tem menos glicose. Porque como a pessoa ingere menos açúcar, não sobra tanto ingrediente para fazer essa sopa que é a glicação. Simples assim. Ok, estou quase terminando, pessoal, um pouco mais de paciência.
As pessoas me perguntam, quem não quiser pode parar por aqui. Mas quem quiser saber algumas dicas de bons alimentos para a pele que estão dentro de uma dieta baixa em carboidratos, vamos lá. Cenoura, abóbora, vegetais escuros, brócolis, couve e até mesmo a batata doce são ricos em vitamina A, que é bom para a pele. A castanha do Pará é rica em selênio e zinco, que é super importante para a pele. Podemos obter ômega 3, que tem ação anti-inflamatória para a pele, a partir do azeite, do salmão, da sardinha, do atum e da linhaça. O chá verde é um antioxidante natural e é rico em vitamina C. E é super importante para a produção do colágeno, além de ter vitamina D e vitamina K. Não decorem tudo isso, depois vocês podem anotar. O abacate é fonte de complexo B, é fonte de ômega 3 e é fonte principalmente da vitamina B3, que é a niacina, que é super legal para a pele, para a hidratação e para controle da oleosidade da pele. As amêndoas são importantes fontes de vitamina E, que previnem o envelhecimento e é bom para a memória. A acerola é super rica em vitamina C, que, como eu já disse, ajuda na produção do colágeno e na cicatrização. As ostras e frutos do mar contêm zinco, que melhora a acne e a dermatite seborreica e ajuda na produção da elastina. Os cogumelos são importantes fontes de vitamina B, que reduzem a rosácea e melhoram a cicatrização. As frutas vermelhas são gostosas, o morango, a amora, a framboesa, e são ricas em cianidina e vitamina C. Ajudam na acne e a produzir o colágeno. O pepino é rico em vitamina C e ácido fólico, além de ser fonte de silício, que é super importante para a cicatrização e para a pele. O tomate é fonte de licopeno, é bom para as nossas artérias e combate os radicais livres. O cacau é um antioxidante poderoso, rico em flavonoides e recomendamos no chocolate acima de 70%, além de ser bom para a depressão. A escarola e a alcachofra fornecem muitas fibras prebióticas que melhoram a flora intestinal. O mirtilo também, a gente não tem muito aqui no Brasil, mas já existe, melhora o estresse oxidativo. As carnes de todo tipo, os frangos, os peixes, o caldo de ossos, fornecem proteínas da mais alta qualidade nutricional. E o espinafre, o pepino e a vagem repõem o silício que é tão pouco absorvido na velhice. O kefir e os alimentos fermentados são fontes de probióticos. São muito importantes para o equilíbrio da flora bacteriana, do intestino e da pele. E eu não preciso nem dizer que os ovos são um alimento super completo e, infelizmente, foram demonizados por muitos anos pelos médicos. Eles são ricos em vitamina K, E, D, A, B12, são fontes de proteína de alto valor biológico. Enfim, uma dieta rica em antioxidantes, vitaminas, proteínas de alta qualidade, você só consegue priorizando no seu prato, no seu dia a dia, alimentos de alto valor nutricional, alimentos de qualidade, isto é, comida de verdade, comida de feira, comida feita em casa. Na dieta low carb, é justamente isso que priorizamos. No meu prato, por exemplo, em casa, utilizo a seguinte regra: metade carne e ovos e a outra metade vegetais, legumes de baixo amido e folhas. Só para finalizar, me perguntam muito sobre skincare. Eu prefiro substituir essa pergunta por self-care, que é cuidar de si mesmo. Porque cuidar da pele não é passar só creminho na pele, é cuidar do corpo todo, gente. Afinal, nós não somos só pele. Então, eu recomendaria, como rotina de self-care, S, de sono. Dormir e acordar em horários regulares, deixando o quarto escurinho à noite, não cheio de luzinhas de carregamento de celular. E de exercícios. Realizar exercícios físicos diariamente, principalmente musculação. Cell, L de luz solar, para produzir vitamina D.
Nada de ficar o tempo todo com protetor solar, só quando for fazer exposição solar prolongada. E tomar sol uns 10 minutos por dia para produzir vitamina D. Self, F de família. Melhorar as relações familiares, melhorar as amizades, olhar nos olhos das pessoas, não ficar só em redes sociais. Care, C, comida de verdade. Comida de feira, comida feita em casa, baixa em carboidratos, alta em proteínas e gorduras boas, vitaminas e minerais. A de água, muita água. R de respirar, relaxar ou rezar para quem tem fé. E, por fim, E de estresse, administrar o estresse do dia a dia, fazendo yoga, mindfulness, meditação. Com essas dicas, fecho minha participação aqui, esperando que essas informações tenham sido legais, tenham sido úteis para vocês. Um super beijo e tudo de bom para vocês.